Estamos de volta. Alternativas para tirar o Brasil da crise econômica com responsabilidade fiscal, mas também com responsabilidade social. Essa é a conversa aqui hoje no Melhor e Mais Justo. Participam comigo Guilherme Santos Melo, professor do Instituto de Economia da Unicamp e pesquisador do Centro de Estudos de Conjuntura e Política Econômica na mesma universidade. E Antônio Correia de Lacerda, economista e consultor, professor doutor da PUC São Paulo. Diante do que já está desenhado na política econômica e com as reformas que vêm por aí, ainda seria possível encontrar espaço para garantir justiça social, promover o crescimento econômico de fato, a geração de emprego e a distribuição de renda? O caminho que a gente está, isso é possível? A gente tinha terminado o primeiro bloco fazendo esse balanço, essa avaliação. É possível, nesse cenário, recuperar essas distribuição de renda, geração de emprego, crescimento econômico? Olha, uma coisa que a gente aprende em economia é que não existe nada que é para sempre garantido. Então, se você acha que direito trabalhista é para sempre, veja bem que você já conquistamos, agora está conquistado. Ao mesmo tempo, o desmonte do Estado, etc., que já foi tentado na década de 90, também não é para sempre. Claro, é muito mais fácil destruir do que construir. Leva mais tempo. Mas não... o fato de que você está desconstruindo a Petrobras, que você está desconstruindo o BNDES, desconstruindo a rede de proteção social que a Constituição de 88 montou, está desconstruindo o SUS, esses fatos são notórios. Mas isso não quer dizer que daqui para frente você não possa reverter e reconstruir em novas bases e melhores bases, inclusive, do que antes. Só que o que é preciso para isso? Na minha opinião, o que é fundamental é que é preciso um novo, digamos assim, esse termo já foi muito usado, mas um novo pacto político-social. Quer dizer, não é possível construir um projeto de desenvolvimento nacional com um governo que não foi eleito, que é rejeitado pela população, que não atende às demandas da maioria da população, que, como a gente falou no bloco passado, por quê? Ele está respondendo aos interesses de quem colocou eles lá. Então, quem colocou o Temer na presidência da República? É o Congresso. Então, ele faz as negociatas com o Congresso, coloca o cara no cargo A, no cargo B, protege esse, dá fórum para esse, fórum para aquele, porque ele deve o poder dele para eles e não para o povo brasileiro. Não foi o povo brasileiro que colocou ele lá. Então, eu acho que é fundamental para o país superar esse momento e construir um novo projeto de desenvolvimento com inclusão social, e aí a gente vai precisar recuperar alguns elementos que foram perdidos de distribuição de renda, fazer uma reforma tributária, fazer uma reforma política, fazer uma reforma do Estado, porque nós aqui geralmente defendemos muito o papel do Estado, mas também temos que reconhecer que o Estado brasileiro tem profundos problemas, é burocrático, tem espaço para corrupção, tem um monte de problemas. Patrimonialista, concentrador de renda, porque paga juros a rodo, né? Então a gente tem que olhar para esses elementos. Mas para isso, para ter esse novo acordo social, precisa ter uma coisa fundamental chamada eleição. Precisa ter uma eleição. Ter democracia. Ter democracia. O povo precisa se ver reconhecido no governo que ele elegeu para que o povo, os empresários, etc., construam um projeto junto com esse governo. E não um governo que foi alçado ao poder por um pequeno grupo de parlamentares autointeressados em se proteger e que só vai atender aos interesses desse grupo. Assim não dá para construir projeto nacional. Então, acho que a partir de 2018, a gente tem que pensar seriamente qual é o projeto que a gente quer para o Brasil. Tá certo. É isso, né? E a construção desse projeto precisa ser de agora, né? Nós precisamos, a partir de agora, nesse momento, reconstruir as bases da nação, né, de representatividade, de enfrentar os grandes problemas, mas de uma forma realista, né? Não apenas com pequenas emendas aqui ou fazer de conta que estamos enfrentando e não ir ao cerne da questão, que a cerne da questão é essa que o Guilherme lembrava muito bem, dos objetivos da política econômica. Qual deve ser a prioridade da política econômica? Será que é só cumprir a meta de inflação? Será que é fazer a bolsa subir? Será que é valorizar artificialmente a nossa moeda? Não, é exatamente o contrário, né? É trabalhar com uma política cambial que dê competitividade à produção doméstica e às exportações, porque isso é gerador de emprego e renda, é oferecer crédito e financiamento às empresas e aos cidadãos em bases justas,
Porque no Brasil você compra um produto e paga 3, né? Quem se financia hoje no Brasil sabe que é um absurdo, né? São taxas de juros absurdamente elevadas que são cobradas e gerando lucros altíssimos para a especulação. E, sobretudo, você ter um incentivo à produção, incentivo ao empreendedorismo, né? Porque hoje qualquer pessoa que conseguir algum capital, ela já vai agir como rentista. E é compreensível do ponto de vista individual que ela assim o faz. Porque se ela for produzir, ela é penalizada, né? Com burocracia, com impostos, com dificuldades. E se ela especular, ela vai ser beneficiada, né? O Brasil é o único país no mundo que remunera, via seus títulos públicos, a qualquer prazo, com taxas de juros elevadas, né? Então, na prática, significa o seguinte: quando você vai lá para o banco e compra uma aplicação básica, né? Um título de renda fixa, um CDB, qualquer tipo de aplicação, ou mesmo Tesouro Direto, você está financiando, basicamente, o Estado brasileiro, né? A contrapartida disso são juros muito altos que o Estado paga a quem aplica. Só que quem aplica é o rico, não é o pobre, não aplica. Quando aplica, ele usa instrumentos que rendem muito pouco, como a caderneta de poupança. Mas, de qualquer forma, você desvirtua a lógica da economia, porque a lógica deveria ser em você estimular a produção, o empreendedorismo, a atividade, geração de emprego, de renda, e não o contrário, né? Então, há uma inversão de prioridades no Brasil, há um exagero nessa perseguição da meta de inflação, como se isso fosse a única coisa importante. Na verdade, é uma cortina de fumaça que esconde o principal, que é a manutenção de juros elevados, porque esses juros elevados favorecem a uma parcela pequena da sociedade, proporcionalmente, mas muito influente, né? Muito influente porque tem a capacidade de financiar políticos, de fazer propaganda, né? De formar opinião, né? E então, a gente tem isso repetido diariamente no rádio, na televisão, e dá a impressão que aquilo é o único caminho e que aquilo é importante para o ouvinte, né? Que é um trabalhador, que é um Vira um empresário. valor, né? Vira um valor na sociedade, inclusive para quem não tem nada a ver com aquilo, o trabalhador, a classe média, os mais pobres, enfim. É muito comum que você veja pessoas muito simples, né? É muito comum que a gente ouça o motorista do táxi, o barbeiro, tal, comentar da bolsa, ou do dólar, como se aquilo fosse relevante. Em alguns casos é muito relevante, mas não na forma em que é colocado como a questão cambial. Outra coisa que eu queria falar rapidamente, sem monopolizar aqui, quando os juros caíram no governo Dilma a 7,25, né, e a inflação estava ali em 5, que é o normal, deveria ser isso no Brasil, eu vi muita gente reclamando que o juro caiu. E eu tentava explicar como economista, dizer, isso vai ser bom, porque isso vai motivar a economia, vai gerar mais emprego, renda, e a pessoa dizia assim, não, mas eu vou receber menos na minha aplicação financeira. Claro. Eu falei, mas desculpe, quanto você tem aplicado? A pessoa tinha 10, 20 mil reais aplicado. O que leva ao seguinte paradoxo, quer dizer, você criou uma cultura no Brasil em que o não capitalista age e pensa como rentista. Isso, exatamente. Quer dizer, ele vai perder, sei lá, R$5 no ano por essa dívida, mas ele acha que está perdendo muito, né? Uma aplicação de R$10 mil. Vou fazer um bate-bola com vocês para dar tempo de colocar as perguntas do pessoal que está fazendo o programa com a gente aqui na gravação, no Facebook e no YouTube. Magali Álvares Otero, ela está preocupada aqui com uma questão, acho que do setor onde ela trabalha. Eu gostaria de saber sobre a situação dos prestadores de serviço, como ficarão com essa crise econômica e social. Qual a tendência a eles acabarem? A prestação de serviço não vai acabar, né? Mas o setor de serviços que, aliás, era muito resiliente no período da Dilma, do Lula e tal, cresceu muito e agora ele foi bastante abalado, né? Porque o setor de serviços, ele depende fundamentalmente da renda, né? Você paga o consumo, claro. Você paga serviço geralmente com renda. Raros casos com crédito, mas geralmente é com renda. Então, assim, você vai no cabeleireiro, você precisa ter renda. Você vai na manicure, você precisa ter renda. Você vai, até mesmo se você tem uma renda mais elevada, você começa a contratar uma empregada doméstica, um personal trainer. Sim. Todos. E também depende muito... adestrador do seu cão. Adestrador do seu cão. E também depende muito a prestação de serviço da indústria. Porque a indústria demanda muito serviço. Apesar do setor de serviço ser maior que o setor industrial, a indústria demanda muito serviço.
Como você encolheu a renda e encolheu a indústria, demorou um pouco, mas começou a também complicar o setor de serviços. A recuperação do setor de serviços vai depender, portanto, da recuperação desses dois elementos que andam juntos. Se você consegue recuperar a indústria gera empregos que pagam bem, gera bastante emprego, empregos que pagam bem. Então você vai conseguir melhorar um pouco o emprego, aos poucos o emprego, melhorando a renda e demandando mais serviços. Então eu diria assim, não há saída para o setor de serviços sem você resolver o problema da produção e o problema da renda. Resolvendo esses dois problemas, o setor de serviços vem como veio no período de grande crescimento, que foi do governo Lula e Dilma, em que o setor de serviços aumentou muito, inclusive melhorando a remuneração dos prestadores de serviços. Que muita gente reclama, a inflação de serviços era muito alta, a empregada doméstica começou a ganhar demais. O que é ganhar demais? Porque é o seguinte, o trabalho, principalmente os serviços mais básicos no Brasil, eram remunerados a um salário de quase de servidão, não é? E quando você começa a melhorar isso, obviamente tem um conflito distributivo, mas é um conflito distributivo que causa alguma pressão inflacionária, mas civilizatório, positivo, porque essas pessoas passam a se incluir no mercado de consumo, passam a ter uma vida minimamente digna. E depois a classe média sofre, né? Porque não quer encontrar empregada doméstica no aeroporto, no mesmo saguão de embarque do voo dela para Miami, etc. A gente vive conflitos distributivos importantes no Brasil nos últimos tempos. Mas vou ficar no bate-bola aqui. O Valmir vai fazer uma pergunta nessa direção, do final da fala do Guilherme. Vou fazer aqui para o Lacerda, então. Ó. Valmir Laudelino Zanzeri, de Catanduva, ele está perguntando o seguinte: a inflação está caindo porque nunca, e ele põe em maiúsculo, nunca tivemos inflação de demanda, mas a inflação dos preços controlados e da sazonalidade, muito em consequência da seca de 2012 e 2015. Estou certo nessa análise? Ele pergunta. Quase que pode ganhar um diploma de economista honoris causa, viu? Porque esse é o ponto, né? Quer dizer, quando a inflação lá em 2015 chegou a quase 11%, foi porque você corrigiu tarifas públicas que estavam defasadas. Foi um erro, aliás, defasar. Tanto tempo, né? Segurar tanto tempo. E foi um erro ter manipulado o câmbio, ter segurado o câmbio. Aí você ajustou os dois na mesma altura, né? E isso puxou a inflação lá para cima. Isso foi uma desculpa para elevar a taxa de juros, que demorou para começar a cair, né? Só agora está começando a cair nominalmente. Em termos reais, continua crescendo. Então, as pessoas não percebem muitas vezes, porque é bom a gente destacar o seguinte: inflação em queda não significa preços em queda, senão seria deflação. Claro. Tá certo? Então, inflação em queda significa que os preços continuam subindo, porém num ritmo menor, mas sobre a base que ele já tinha aumentado antes. Por isso que você não percebe. Você vai ao supermercado e fala, puxa, os produtos continuam cada vez mais caros e os economistas estão falando que a inflação está caindo. Não, o ritmo de crescimento dos preços está diminuindo em função da recessão, de tudo isso que a gente falou. Mas os preços continuam subindo, né? Continuam subindo. E, aliás, é bom dizer o seguinte, já que estamos falando também em meta de inflação, eu penso o seguinte: é ilusão imaginar que um país com as disparidades brasileiras, regionais, de renda, de estrutura, vai ser um país suíço, que não vai ter inflação, inflação muito baixa. Não, isso é característica de país de porte, desenvolvimento e tamanho como o Brasil. E não é exclusivo do Brasil. Muitas vezes na grande mídia é colocado que como se fosse só um problema brasileiro, né? Inflação é um problema brasileiro. Não é. Se você olha a inflação russa, já foi até maior que a brasileira, mas caminha por ali. A Índia tem uma inflação muito alta, a África do Sul, né? A Indonésia, a Turquia. Por quê? Eles querem ter inflação? Não, a inflação é resultado dessas grandes disparidades que nós temos. E no Brasil, há ainda um agravante, que é a indexação. O que é esse palavrão indexação? Né? É o reajuste automático de tarifas, de preços e contratos que perpetua a inflação. Então, claro, torna difícil o regresso. Então, isso é uma mudança cultural e institucional que carece de um reordenamento. Claro, de uma outra estrutura. Tem a mudança estrutural. Eu vou tentar e vou pedir para vocês, tanto quanto possível, serem rápidos, porque o nosso tempo está acabando. Vou botar mais perguntas na roda aqui. Ó. Felipe Leão Mansur Pinheiro pergunta: quais seriam os pontos que o Brasil deveria adotar para tornar a nossa economia menos dependente do capital estrangeiro? O Estado deveria intervir para garantir emprego e crescimento?
Olha, eu acredito que o Estado tem um papel muito importante no desenvolvimento econômico. Isso, todos os casos de países que eram países subdesenvolvidos, países menos importantes e passaram a ser países industrializados, países muito desenvolvidos, tiveram uma participação central do Estado. Todos, não existe um. A Coreia do Sul, você vai pegar, a China tem uma participação do Estado, o Japão teve participação, os Estados Unidos tiveram uma enorme participação do Estado. Então, o Estado tem um papel central. Por isso que eu falo em reformar o Estado brasileiro, porque o Estado, para ter esse papel central, ele precisa ser um Estado eficiente e capaz de fazer duas coisas: incentivar o crescimento, a produtividade, a inovação e distribuir renda. O Estado brasileiro, ele é um Estado constituído para proteger alguns interesses. Veja um caso clássico, a estrutura tributária brasileira. Como a gente já discutiu aqui, ela defende quem tem muito e penaliza os pobres e a classe média. Portanto, você teria que fazer uma reforma tributária profunda que invertesse isso. Muita gente fala assim, você quer mais participação do Estado, mas não fala como financiar. Não, a gente fala, tem que fazer uma reforma tributária. Tem que fazer uma reforma tributária que mude as bases de tributação, distribua a renda. Só ao distribuir renda, cobrando mais dos ricos e menos dos pobres, você já aumenta a renda dos pobres e os pobres são os que consomem. Portanto, você aumenta a demanda e gera um impulso econômico dentro da economia. Só que para isso você precisa enfrentar poderosos interesses e essa é a dificuldade. Então, no fundo, a discussão do papel do Estado tem que ter Estado. Agora tem que ter um Estado que promova essas duas coisas: melhoria do emprego, inovação, produtividade e distribuição de renda. O Guilherme responde com essa resposta que acabou de dar também o Jonatas Oliveira Serra, que fazia uma pergunta grande, importante, mas nessa direção. O que a estrutura tinha que mudar, em que direção? O Guilherme está pontuando alguns caminhos, né? Pelo menos algumas diretrizes de caminho. E uma última pergunta, a gente tem poucos segundos aqui, mas acho que essa dá para responder rápido, Lacerda, do Sérgio Moreto. Ele pergunta: a liberação do dinheiro das contas inativas do FGTS não é apenas mais uma medida paliativa? Não seria mais importante ter dado aumento real ao salário mínimo? Olha, isso é uma questão muito interessante que ele coloca, porque primeiro está sendo feito um auê muito grande, né, em torno de algo que já pertence ao trabalhador e que estava lá nas contas que ele mesmo recolheu. Então, você está liberando isso, é uma medida importante, é justo que você libere. Agora, vamos qualificar isso. Isso é uma parcela muito pequena, né? Uma parcela pequena, embora sejam até de 30, 40 bilhões de reais, é muito concentrado. 1% das contas detém 50% desse saldo, né? E provavelmente o que essa pessoa vai fazer vai migrar de uma péssima aplicação, que é fundo de garantia, para uma boa aplicação. E tem uma outra parte que vai, as pequenas contas e médias, provavelmente vão ser usadas para quitar dívidas ou para comprar algumas coisas. Não virão para aquecer a economia. É longe de ser um aquecimento da economia, né? Quer dizer, então, está sendo dada uma dimensão exagerada, né? De novo, essa coisa da pós-verdade. Então, se dá uma dimensão assim extraordinária. Eu vi outro dia até algumas televisões fazendo plantão no sábado na agência, né, para mostrar, para mostrar. Quer dizer, tudo bem, ok, é uma prestação de serviço, mas é um exagero, né? Há uma elevada dimensionamento de algo que é trivial, quer dizer, uma liberação de contas que tem sim um efeito para a economia, mas certamente outras medidas, como as que nós tivemos a oportunidade de contar, que seriam muito mais relevantes para uma recuperação perene da economia, não apenas pontual e episódica. Maravilha, eu agradeço muitíssimo, Guilherme Lacerda, a você que está nos assistindo, nos acompanhou até aqui. A gente se encontra na próxima quinta ou a qualquer momento pela internet. Forte abraço.